Povo de Deus, deixa eu deixar uma palavra para a tua meditação. No livro de Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia ela vai nos falar a respeito, do vale de ossos secos, aonde o Senhor Jesus levou Ezequiel para passear em meio a um vale de ossos secos. E ali, um cenário que diante dos olhos humanos era impossível, mas para Deus era possível. Por isso que eu sempre digo, nada para Deus é impossível. E eu quero dizer para vocês a partir de agora, que a Bíblia, ela nos relata que o Senhor Jesus levou Ezequiel para passear em meio ao vale de ossos secos. E quando Ezequiel passeou, o Senhor Jesus liberou a palavra sobre Ezequiel, dizendo: profetiza em meio a este vale de ossos secos, e esses ossos secos viverão. E aquele momento que Ezequiel começou a profetizar no meio do cenário, o cenário que era um cenário que era de morte passou a ser um cenário de vida. Então, o Senhor Jesus, ele falou com Ezequiel e Ezequiel profetizou. E quando Ezequiel profetizou, andaravasobe de calabandarácia, diribicanto de plavasobe de canto nébia. O Senhor Jesus agiu, entrou em cena, entrou na peleja, porque a palavra dele diz, que quando ele determina, está determinado, quem pôs invalidará. Então ele determinou sobre Ezequiel que era para profetizar. Para profetizar, e Ezequiel ali começou a profetizar. E quando Ezequiel profetizou, de calabandarácia, e diribicanto de plavasobe de canto nébia, o Senhor Jesus agiu, entrou em cena e fez o mover, E Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Deus, ele é justo. Deus, ele é poderoso. E mesmo que as circunstâncias, mesmo que a situação, o cenário, era um cenário diferente, o Senhor Jesus, ele pegou e fez com que o cenário fosse, todo transformado. E ali o Espírito Santo fez a obra. O Espírito Santo fez a obra, teve fôlego, e ali Deus começou a trabalhar. E é como diz aquele louvor, E esses ossos secos viverão, viverão. E é assim que o Senhor Jesus faz. O cenário se transformou. Então não sei o que é que você está passando, não sei o que é que você está enfrentando, mas profetiza. Profetiza, alabasto, que a navassúbia. Tem muitas pessoas que dizem assim, iribicanto de plavasobe de calabaia. Tem muitas pessoas que acham que Deus não existe, mas ele existe. Tem muitas pessoas que acham que Jesus não existe, mas ele existe. Ele é espírito e ele está no meio de nós. De calamanto remanavassúbia, iribicanto de plavasobe de calabaia. Tem muitas pessoas que acham que ele não existe, mas ele existe. Ele é espírito e está no meio de nós. E a Bíblia diz que onde tem um ou dois reunidos ao seu nome, ele está presente. Então, se o Senhor, ele mandou Ezequiel profetizar e Ezequiel, profetizou segundo a palavra de Deus, aí Deus entrou em ação. Amém? E o cenário foi mudado. Então, que neste dia, nesta hora, o cenário que você se encontra seja mudado pelo poder que é no sangue de Jesus. Que todo cenário seja mudado pelo poder que é no sangue de Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus venha nos abençoar e repreender tudo aquilo que não agrada a Ele. Porque a palavra dele diz: eis que vos dei poder para pisar o serpente, escorpião e todo o poder das trevas. E nada vos fará dano algum. Alabasto que mandaravassúpia. Diribicanto de plavasobe de calabaia. Tudo aquilo que o inimigo tem
tramado, arquitetado e projetado contra as nossas vidas, casas e familiares, está cancelado e anulado, porque a peleja não é nossa, mas a peleja é de Deus, né? E a Bíblia diz: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleteiam conosco, que peleja contra os que pelejam contra nós. Que Deus venha nos guardar, venha nos livrar e repreender todo o mal e todo o plano do adversário contra as nossas vidas. Tudo que tiver confusão, que caia por terra, que as coisas de Deus traz paz e não confusão, né? Que Deus venha jogar por terra tudo que não agrada a Ele, em nome do Senhor Jesus, porque Deus não está no meio de bagunça, né? As coisas de Deus não tem bagunça, não tem confusão, né? A Bíblia diz bem assim, que as coisas de Deus traz paz e não confusão. Amém? Que Deus venha abençoar as nossas vidas, casas e familiares, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.